Agora é oficial, os Thunderbolts não são os Thunderbolts, eles são os novos Vingadores. E a pergunta que fica é, como isso afeta o universo Marvel? E agora temos dois times de Vingadores existindo ao mesmo tempo, e isso parece ser uma grande novidade, mas nos quadrinhos já rolou e de algumas formas diferentes. E a primeira forma e a mais amigável foi quando existiram os Vingadores e os Vingadores da Costa Oeste. E, em resumo, os Vingadores da Costa Oeste, eles eram só uma versão B dos Vingadores, então ninguém se importava muito com eles. E durante a Guerra Civil nós tivemos dois grupos, os poderosos Vingadores, que eram os heróis do governo, e os Vingadores, que eram os heróis fora do governo e agiam escondidos, porque em teoria eles eram criminosos. E logo depois da Guerra Civil a gente já teve a invasão Skrull, e foi aí que o Norman Osborn se tornou uma figura importante dentro do governo e formou a sua própria equipe de Vingadores. E essa equipe do Norman Osborn na verdade era formada por vilões que estavam fingindo ser super-heróis, e é por isso que eles ficaram conhecidos como os Vingadores Sombrios. E ao mesmo tempo que a gente tinha esses Vingadores vilões, também tinha os Vingadores heróis de verdade. E no meio disso tudo também teve a fase dos Illuminati, que não eram oficialmente chamados de Vingadores, mas eram uma espécie de Vingadores que agiam de forma mais metódica e secreta. E enquanto os Illuminati existiam, também existiam os Vingadores, que eram um grupo de super-heróis mais público, um grupo de super-heróis mais tradicional. E depois também surgiram os Vingadores Secretos, que como o próprio nome diz, eram uma equipe para operações mais secretas. Mas no universo dos cinemas, agora a gente tem um conflito bem interessante, porque temos duas equipes de Vingadores querendo coexistir ao mesmo tempo para serem um grupo de heróis oficial. E isso acaba não só dividindo e criando um conflito entre os heróis, mas também acaba dividindo e criando um conflito entre o público, entre a população. De um lado temos uma equipe apoiada pelo governo e do outro lado temos a equipe do Capitão América, que não tem conexão alguma com o governo. O que difere dos quadrinhos é que nessa situação não tem um lado certo ou um lado errado da história, a gente tem duas equipes diferentes querendo fazer o bem, querendo ser heróis.